nossa próxima convidada é a professora Mônica Bruckmann. Professora Mônica Bruck, ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa na UFRJ sobre Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial, DIS. E ela também é diretora da Cátedra e Rede de Economia Global e Desenvolvimento Sustentável, a REGEM, Cátedra da Unesco. E ela também foi assessora da Secretaria-Geral da Unasul. Professora Mônica, por favor, a palavra é sua. Bom dia, Rafael. Bom dia, Júlia. Queridos colegas, companheiros que tenho o prazer de ver nessa tela aqui. E eu queria muito agradecer o convite para participar dessa reflexão essa manhã sobre a crise do Covid-19 e o impacto na geopolítica mundial. E eu queria parabenizar, como fez ontem, a iniciativa desse seminário que eu acho tão importante e tão necessário num momento tão grave que vivemos no Brasil, na América Latina e no mundo. E a importância desde o ponto de vista da análise, mas também desde o ponto de vista da possibilidade de pensarmos os caminhos, os futuros políticos possíveis para o nosso país e para a nossa região nesse contexto global. E como comentávamos ontem, eu acho que esse momento de crise que a humanidade vive, desenvolvida a partir da crise sanitária do Covid-19 em inícios desse ano, quando ela se apresenta na China, logo na Europa, e em algumas semanas vira um processo pandêmico, assim declarada pela OMS, tem nos colocado perante uma situação de extrema gravidade sem precedentes na história recente da humanidade. E o mundo foi parando, as cidades foram parando, o confinamento fosse colocando como o principal instrumento para evitar uma dimensão muito maior de perdas humanas nos países, nas regiões, e isso foi nos colocando perante o que eu considero que é uma crise com dimensões muito mais amplas que as crises econômicas anteriores que antecederam essa de 2020 e 2021. Ela tem implicações econômicas, que são as mais visíveis, ela tem implicações de grave crise humanitária, com a perda, até o momento, de centenas de milhares de vidas humanas no planeta todo. Ela tem implicações, inclusive, numa crise de paradigma, de qual é a valorização que nós temos da vida humana, e qual é a valorização que nós temos de todas as formas de vida no planeta. Eu acho que são dois elementos que se combinam nesse momento tão delicado e que talvez se expressam naquela suposta dicotomia entre economia e vida que foi colocada aqui no Brasil, em outros países do mundo, como sendo dois elementos contrapostos, dois elementos em relação aos quais a política pública tinha que tomar uma decisão. É uma dicotomia de uma gravidade muito forte que coloca dois caminhos como se fossem caminhos separados, dois caminhos como se a economia tivesse uma vida própria, independente da própria vida humana, deixando de reconhecer o que é um elemento fundamental para qualquer tipo de organização social e econômica, que é a própria materialidade da vida humana e de todas as formas de vida no planeta. Até porque essa crise do Covid-19 mostra que, como pano de fundo, nós temos uma crise ambiental que é talvez um dos elementos não só geradores dessa pandemia, mas nos coloca frente a um cenário de reprodução de novas pandemias num momento posterior a essa que nós estamos vivendo e como uma possibilidade real cada vez mais próxima e a humanidade terá que conviver, a menos que sejamos capazes de rever
as formas de produzir no planeta, as formas de consumir, as formas de esse processo tão acelerado que nós temos visto, acelerado digo não porque seja novo, mas acelerado nas últimas décadas de privatização da natureza, de financiarização da natureza, que tem levado a uma devastação ambiental crescente e cada vez mais grave, que em grande medida é o pano de fundo desse processo contemporâneo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante que a gente avalie esse momento de crise como um momento de possibilidade de reorganização dessas visões de mundo, desses paradigmas de análise para a produção e construção de conhecimento e uma reorganização de forças políticas na nossa região e no planeta. E, nesse sentido, eu coincido plenamente com a Beatriz quando ela coloca esse deslocamento desse dinamismo econômico-político dos países desenvolvidos para os países emergentes, né, para as potências emergentes, particularmente a China, a Rússia, mais os países asiáticos, em geral, os países dos BRICS, como um espaço com os altos e baixos, com a participação que teve o Brasil tão importante e a retração dessa participação nos últimos anos, a partir do governo Temer em adiante, mas os BRICS ainda assim como um espaço de reorganização dessas forças geopolíticas a nível planetário e certamente a China jogando um papel muito importante nesse processo. Eu preparei uma breve apresentação para mostrar alguns dados da dimensão do impacto econômico dessa crise, que é uma crise multidimensional, e eu gostaria de compartilhar esses dados para poder mostrar alguns elementos que sustentam a minha participação essa manhã. Se vocês puderem me habilitar a possibilidade de compartilhar a tela. Claro, professora. Pode tentar agora ver se consegue. Esse aqui é um panorama das 14 grandes crises na economia mundial desde 1876 até 2020. São quase 150 anos da história econômica da humanidade e a gente pode ver aqui que dessas 14 crises, a crise de 2020 é a terceira mais profunda nesses quase 150 anos e é a crise mais importante desde após a Segunda Guerra Mundial, 1945-46. Isso aqui é interessante porque tem um elemento que eu gostaria de observar aqui no pensamento econômico do mainstream, que ele tem relutado a avaliar os processos de crise como processos permanentes do sistema, e particularmente do sistema capitalista. Já um físico, inclusive prêmio Nobel de Física, Ilya Prigogine, avaliava a tendência dos sistemas complexos à desorganização, à crise, né? Os processos que em física se chamam processos entrópicos, como processos de desorganização, para criar novos momentos de reorganização desses sistemas complexos. Então, a crise é colocada não como uma excepcionalidade, mas como parte de um processo de uma dinâmica permanente, em termos dos sistemas complexos e em termos da organização econômica do capitalismo contemporâneo. Então, aqui nós podemos ver que esse momento de crise, que eu acho que tem que ser avaliado com propriedade, avaliado desde o ponto de vista das suas tendências e também das suas características dentro de uma visão histórica de mais longa duração. Esse processo de crise tem, nesse momento de 2020, 2021, uma dimensão que vai afetar não apenas a economia, mas uma multiplicidade de outras dimensões e certamente se projeta como uma crise não apenas muito profunda, mas também de uma duração maior que, por exemplo, a crise de 2008, 2009 e as anteriores na pós-Segunda Guerra Mundial. E um elemento interessante desse processo, ao qual eu gostaria de chamar a atenção, é como é que a economia mundial está reagindo nessa crise, que é uma crise planetária, e qual é a diferença entre
a possibilidade de recuperação econômica das economias desenvolvidas em relação às economias emergentes e particularmente em relação às economias asiáticas. Vejam vocês esse gráfico aqui, que é um gráfico do Fundo Monetário Internacional. Ele mostra o impacto que vai ter essa crise em termos da queda do Produto Interno Bruto em 2020, em relação dos países desenvolvidos em relação à média da queda da economia mundial. Veja vocês, o impacto na economia mundial é de uma queda de mais de 6% do PIB, uma queda média, sendo que Estados Unidos e a zona euro serão as regiões mais afetadas, né? A zona euro com uma queda muito maior, que, segundo as últimas projeções, se aproxima a um 9% de queda do Produto Interno Bruto. Estados Unidos, em segundo lugar, com uma queda que está chegando aos 7%, segundo as últimas projeções. E quando a gente vê como é que essa crise vai afetar as economias emergentes, as economias em desenvolvimento, veja vocês uma coisa interessante aqui. As economias asiáticas em desenvolvimento, as economias emergentes têm um impacto muito menor que as economias desenvolvidas. A Europa emergente vai ter uma queda muito similar à Europa ocidental. A América Latina e o Caribe muito semelhante ao impacto da crise na economia europeia e Estados Unidos. Mas, no caso da Ásia, no mundo em que temos uma retração tão grande da economia, a Ásia, e particularmente a China, é a única região do mundo, a China é o único país do mundo que, em 2020, está projetado para crescer 1% ou mais em relação ao seu produto bruto interno. O que isso quer dizer é que, isso que a Beatriz colocava na apresentação dela, que estamos vendo um processo acelerado de debilitamento da economia, não só dos Estados Unidos, mas da economia dos países desenvolvidos, é um processo que os dados mostram claramente, inclusive no impacto que essa crise 2020 e 2021 vai ter nessas economias e a projeção que nós temos de crescimento e recuperação econômica a partir de 2021. Entanto, a Ásia e particularmente a China são economias que já vinham com uma participação crescente na dinâmica da economia mundial e que essa crise de Covid-19 tem acelerado ainda mais, né? Não é pouca coisa observar que, segundo o Banco Monetário Mundial, o Fundo Monetário Internacional e as principais agências de prospectiva econômica, existe um reconhecimento de que as economias asiáticas e particularmente a economia chinesa vai crescer no mundo de grande retração econômica. E se a gente vê rapidamente esse dado de quais são as últimas projeções do Fundo Monetário Internacional, fica claro que existe essa diversidade de impacto entre economias desenvolvidas e economias emergentes novamente. Vejam aqui a projeção para 2020 é a Indonésia crescendo em 1%, a China crescendo em 1%, desculpem. Entanto, os Estados Unidos vai ter um decrescimento, uma queda de 7%, a zona euro se aproximando a 6%, e as atualizações das últimas semanas indicam uma queda ainda maior. Então, se a gente vê país a país e região a região, curiosamente, essa crise está impactando de maneira mais profunda, de maneira mais forte, exatamente as economias desenvolvidas que supunham-se tinham melhores condições de reagir a essa crise e não as têm, supunham-se tinham melhores condições de articular um processo de recuperação econômica e, como a gente está vendo, não tem essas condições mais. Aqui eu queria apresentar rapidamente os dados no mundo do trabalho, que é uma dimensão que me preocupa particularmente nesse processo de crise Covid-19 e o que a gente tem como perspectiva para 2020 e para 2021. Esses aqui são dados da OECD, que mostram o impacto que vai ter essa crise no quarto trimestre de 2020, quer dizer, no final do ano, já estamos entrando nesse quarto trimestre, com uma segunda onda Covid-19, que é exatamente o que a gente está vendo em alguns países da Europa.
Então, vejam vocês que num país como a Espanha, por exemplo, espera-se que a Espanha vai ter um desemprego produto dessa crise de ao redor de 25% da mão de obra. Um desemprego formal, né? Aqui nós estamos contabilizando o trabalho informal. Nós ontem tivemos o depoimento da Maria, uma dirigente do movimento dos camelôs. Eu acho muito marcante, muito tocante, porque ela nos traz a gravidade desse impacto no mundo do trabalho, no caso brasileiro, né? E como que essa crise Covid-19 tem retirado a milhões de trabalhadores informais as condições de reprodução das próprias condições de trabalho e reprodução da vida, inclusive, né? Eu acho que esse é um elemento que a gente tem que avaliar nessa crise, que tem uma dimensão humanitária tão forte. Não é apenas as perdas de vida, produto diretamente do Covid-19, mas as perdas indiretas, produto do colapso dos sistemas de saúde, que aumentaram o número de perdas humanas por outras doenças. Isso o grupo do CEPES tem analisado bem, até porque tem vários colegas médicos que estão acompanhando esse processo. Mas também uma crise humanitária de grandes dimensões pela extrapolação da miséria e a pobreza que essa crise está produzindo, particularmente na América Latina, né? Na história recente do nosso continente, nós não tínhamos tido um aumento tão importante a nível, digamos, continental da miséria, da pobreza e da desigualdade social como nós estamos tendo a partir dessa crise Covid-19. E no mundo do trabalho, então, esses dados aqui que mostram altíssimas taxas de desemprego se apresentasse uma segunda onda Covid, e mesmo com uma primeira onda Covid que já estava muito mapeada até agosto desse ano, vemos que nós estamos chegando a taxas altíssimas de 16,7%, 14%, a zona euro com 12%. E aqui, quando a gente vê qual é a projeção para 2021, as coisas não melhoram. A Espanha continua com taxas projetadas altíssimas de 20%, né? A zona euro com taxas altíssimas de 10%, Estados Unidos na mesma proporção, 10%, Reino Unido 9%. Quer dizer, o mundo desenvolvido, segundo os dados que eles estão produzindo, vai ter um impacto fortíssimo no sentido de ampliar o nível de desemprego de maneira muito profunda e sem precedentes desde após a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente vê esses dados para a América Latina, a situação é ainda mais grave. É ainda mais grave e a gente está vivendo isso no nosso país. No Brasil, nós estamos chegando a um desemprego de praticamente 13,5%, 14%. São mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. 5 minutos, professora. Nessa estatística, a gente não está considerando exatamente o que a Maria nos colocava ontem. O altíssimo impacto que teve no subemprego, na perda acelerada de direitos trabalhistas a partir de uma legislação especial que foi criada nessa situação de Covid-19, uma situação de excepcionalidade que permitiu a quebra de contratos de trabalho de maneira unilateral por parte dos empresários, sem respeitar um conjunto de leis e direitos trabalhistas, reduzindo jornada de trabalho, reduzindo salários, um conjunto de perdas de direitos que correm o risco de se naturalizar e se incorporar no sistema no momento pós-pandemia. A minha alerta é no sentido de que esse subemprego e essa precariedade do emprego que a Covid-19 tem criado poderia ser incorporada como parte de uma nova estrutura de desemprego e subemprego posterior à Covid-19, com um impacto muito forte numa precarização do mundo do trabalho na América Latina. Nesses 5 minutos que me restam, eu gostaria de colocar alguns dados em relação a essas ajudas, esses investimentos emergenciais que
no mundo tem se feito para conter o impacto da Covid-19, particularmente nos Estados Unidos e no Brasil. Porque eu queria mostrar o seguinte: esses são dados oficiais do Congresso dos Estados Unidos, que a gente tem organizado por tipo de classificação de cada um dos montantes no orçamento destinados a combater os efeitos da Covid-19, e temos criado esses indicadores. O que eu quero mostrar aqui é que, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que eu vou mostrar a seguir, no caso dos Estados Unidos, os 4,8 trilhões de dólares que o Congresso dos Estados Unidos aprovaram, quase 50% foram recursos destinados às empresas e ao setor financeiro. No caso dos Estados Unidos, apenas menos de 25% a ajuda emergencial direta, 970 bilhões, quer dizer, se a gente faz aqui os cálculos, 20% ao setor de saúde e apenas 0,5% a pesquisas e desenvolvimento. Quer dizer, o investimento maciço desses recursos, que são transferência do setor público para o setor privado, em grande medida, foi feito exatamente para o setor financeiro e o setor empresarial. E se a gente vê esses dados para o caso do Brasil, aqui esses são dados do Ministério da Fazenda do Brasil, e não são apenas os desembolsos diretos do Estado brasileiro para o enfrentamento do Covid-19, mas também isenção de impostos, adiamento de dívidas, etc., que formam parte desse montante de 2,5 trilhões de reais. Veja vocês aqui, o padrão se repete. Mais de 50% desse montante vai exatamente para o setor financeiro e para as empresas, quer dizer, são recursos públicos que são alocados no sistema financeiro, em grande parte do sistema financeiro privado, para permitir uma folga e políticas específicas para as pequenas e médias empresas. E o que tem acontecido de fato é que esses recursos que estavam destinados para pequenas e médias empresas têm se concentrado nas grandes empresas, que são exatamente as que menos precisavam desse tipo de políticas do Estado. Dos bancos é que as pequenas e médias empresas representavam um risco muito alto nesse momento de crise devido à pandemia. Então, o alvo da política pública que permitiu a transferência de 1,417 bilhões de reais para esses setores se concentrou exatamente nos setores tradicionais das grandes empresas e no setor da banca privada. E se a gente vê desse montante, isso são dados até julho desse ano, apenas 299 bilhões de reais foram alocados no setor saúde. Quer dizer, nós estamos falando de 12%, 13% desse montante no setor saúde, e grande parte desses valores no sistema suplementar de saúde, quer dizer, no sistema privado de saúde. O Brasil é um dos poucos países que criou toda uma legislação, logo no início da pandemia, ainda com o ministro Mandetta, que permitia o custo de um leito de UTI no setor privado. O custo que já é altíssimo, Antes do início da pandemia, um leito de UTI custava entre 40 e 60 mil reais por dia. Pois bem, essa nova legislação emergencial devido ao Covid-19 permitia que o setor público, que o Estado brasileiro pagasse até o dobro desse valor por um leito de UTI nesse processo de pandemia. Desde nosso ponto de vista, sem nenhuma razão técnica para isso, a não ser criar mecanismos de transferência de recursos do setor privado, do setor público para o setor privado e particularmente para o setor da saúde suplementar. E uma coisa que isso talvez é importante observar é que a ajuda emergencial direta até julho desse ano, 7% do valor total que o Estado brasileiro tem destinado para combater o Covid-19. Quer dizer, uma proporção muitíssimo menor que, por exemplo, o destinado ao setor financeiro e às grandes empresas.
empresas, né? Porém, em toda o debate público, a partir da grande imprensa, tem se colocado em todo momento que o grande artífice da crise financeira que esse Covid-19 poderia ter nas contas públicas e no Estado e na economia era exatamente a ajuda emergencial direta. Mas quando a gente vê os dados, essa ajuda emergencial direta não representa nem 7% do total de recursos que o Estado brasileiro tem investido nesse processo de pandemia. Um minuto, professora. Em termos de seguro-desemprego, esse montante é ainda menor. Queria colocar aqui, com esses dados, é que esse processo de crise da economia mundial, e esse processo de crise que está impactando a América Latina e o Brasil, tem consequências muito diretas nas possibilidades que nós teremos desde o ponto de vista econômico, desde o ponto de vista político, no momento de recuperação econômica. E, paradoxalmente, no momento em que fica evidente que o projeto neoliberal atravessou por um processo de derrota muito clara, derrota nas suas políticas do Estado mínimo, derrota nas suas políticas de privatização dos serviços públicos básicos, derrota nos seus princípios econômicos fundamentais, e que nós estamos em condições, então, de, a partir dessa derrota, propor diferentes projetos políticos que possam superar essa crise tão grave que o neoliberalismo tem causado e aprofundado nesse processo de crise 2020 e 2021. Tudo que está sendo feito em termos dos estados a nível da nossa região, a nível do nosso país e em grande medida a nível mundial, não digo unicamente, mas majoritariamente, é uma quantidade colossal de recursos que estão sendo colocados para fortalecer aqueles atores políticos e econômicos que foram os atores políticos que levantaram o projeto neoliberal e que estariam em condições e fortalecendo-se para, no momento pós-pandemia, recuperar um projeto econômico e político que tem fracassado largamente no final do século XX e já nesse processo de crise devido à pandemia Covid-19. Então, eu acho que estamos perante grandes desafios de avaliação das tendências dessa crise e avaliação do que nós teremos como disputa no momento de pós-pandemia de recuperação econômica em termos do que são os projetos políticos e as visões de mundo que têm se colocado de maneira tão evidente nesse processo. Muito obrigada. Obrigado, professora.